Olá pessoal, tudo bem? É o seguinte, hoje eu tô aqui para mostrar para vocês mais uma coisa que eu consegui fazer dentro do Script Case, que é num formulário com páginas, abas na verdade, né? E eu vou estar compartilhando para vocês aí. Espero que vocês gostem. Vamos lá então. É o seguinte, eu criei aqui como exemplo para mostrar para vocês um cadastro de cliente, tá? E dentro desse cadastro de cliente eu tenho a aba dados de login e a aba dados de cliente, tá? Quando o meu formulário ele inicia, ele abre sempre com a primeira aba, que no caso é dados cliente. E daí eu posso mudar depois, né? E o que que acontece? Eu tenho aqui um botão PHP, então se eu estou no dados login e clico nesse botão PHP, ele volta para o dados cliente. E eu não queria que acontecesse isso, eu queria que ele permanecesse no dados login. Então eu criei alguns eventos que faz isso. E eu vou mostrar para vocês agora como é que funciona. Então, eu tenho aqui um método JavaScript, dois métodos JavaScript na verdade. Eu tenho o método AtivaAba, tá? E eu vou explicar para vocês agora como é que funciona cada um desses códigos. Vamos voltar aqui no meu formulário e vamos inspecionar elemento. Como eu sempre falo, né, galera? Inspecionando elemento a gente faz tudo, praticamente tudo. Então eu vou vir aqui e vou inspecionar elemento. O que que eu percebi? Nessas abas, dados cliente e dados login, quando a aba está ativa, ela recebe uma classe chamada scTabActive, active, tá? E quando ela não está ativa, ela recebe uma classe inativa, ou seja, ativa e inativa. Então, a primeira coisa que eu precisei fazer foi o seguinte. Após eu clicar no meu botão PHP, ele tinha que remover a minha classe ativa do dados cliente e adicionar essa minha classe ativa no dados login. Então, o que que eu fiz aqui? Eu removi a classe ativa do formulário 0. Formulário 0, no caso, seria o dados cliente e o formulário dados login 1. E assim conforme você for criando, né? Então, 0, 1, 2, 3 e assim vai. Como você pode ver aqui, ó. Tá? Então, o que que eu fiz? Eu peguei a minha linha com o ID formulário 0, removi a classe ativa e adicionei a classe inativa, que é o que está aqui. Pego a minha linha com login com ID 0, removo a classe ativa, adiciono a classe inativa. E faço exatamente ao contrário para o meu formulário 1. Então, o meu formulário 1, eu pego a linha, formulário 1, ID formulário 1, classe inativa, removo e adiciono a classe ativa. Ou seja, quando eu faço isso, ele já muda a cor, tá? Deixa eu comentar aqui para mostrar para vocês passo a passo como é que funciona. Vou explicar para vocês cada código desses, tá? Então, eu tenho aqui os dois que eu expliquei agora para vocês, que ele vai somente ativar o meu dados login, ativar a minha aba dados login. Só vai ativar a aba, não vai fazer mais nada. Dentro do meu onScriptInit, eu chamo esse evento, essa função JavaScript. Eu vou descomentar ele para mostrar para vocês e depois eu mostro para vocês como é que ele funciona também. Deixa eu gerar a aplicação. Pronto. Agora eu volto aqui e vou atualizar minha página. Formulário de cliente. Então, eu estou aqui no meu dados cliente, tá? E ele tem o dados login. Você viu que quando eu abri o dados cliente, ele já me trouxe... Opa, não, espera aí.
Ó, eu abri o dados cliente, ele me abriu com dados cliente ativo e o dados login inativo. Eu cliquei no botão verifica login, ele ativou o dados login e desativou o dados cliente. Tá? Quando ele fica claro é porque a aba está ativa, quando ele fica escuro é porque a aba está inativa. Porém, o meu conteúdo de dentro continua o mesmo. Então, eu preciso trocar o meu conteúdo de dentro, porque eu quero que o meu conteúdo de dentro inicie aqui também. Então, o que eu fiz? Dentro do meu evento, no método JavaScript, eu peguei, deixa eu puxar aqui a inspeção de elementos de novo. Opa. Então, dentro do meu método, da minha função JavaScript ativaba também, eu peguei o ID desse formulário, que é o mesmo que vocês viram aqui em cima, tá? Só que no caso aqui eu peguei só o ID, porque só o ID ele vai gerar no bloco. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui, peraí. Aqui. Dados cliente. Mais embaixo. Acho que é aqui. Deixa eu ver. É aqui, ó. Vou puxar isso aqui pro lado que eu acho que é melhor de enxergar. Pronto. Vou puxar isso aqui pra baixo. Tá. Então, dados cliente. Aqui eu tenho o meu dados cliente, aqui eu tenho o meu dados login. E aqui embaixo eu tenho o meu formulário dados cliente e o meu formulário dados login. Tá? Então, o que eu fiz? Eu peguei esse ID do formulário dados cliente e disse que ele tem um estilo display none. Ou seja, quando eu iniciar a minha aplicação, quando eu clicar no verifica login, ele atualizar a minha tela e iniciar minha aplicação novamente, ele vai ativar a aba dados login e vai colocar um display none neste bloco aqui, tá? Só que só isso não basta, porque se ele colocar um display none neste bloco, vai ficar em branco, porque aqui ainda está com display none, então eu tenho que colocar um display bloco aqui e um display none aqui, e foi o que eu fiz aqui. O meu formulário 0, meu ID form 0 recebe display none, e o meu form 1 recebe uma largura automática, uma altura automática e um display bloco e um overflow visível, tá? Então, isso aqui não é tão necessário. Eu coloquei mais para teste, então não é tão necessário. O importante são esses dois aqui, tá? Então, eu coloquei o meu formulário 0, ID formulário 0, display none, ID formulário 1, display bloco. Só fazendo isso, ele já vai, quando eu executar o botão verificar login e ele reiniciar a tela, só fazendo isso, ele já vai iniciar no dados login. Só que o que acontece? Como eu mudei a classe do dados login e do dados cliente para ativo e inativo, quando eu clicar em dados cliente, ele vai ficar com duas classes ativas, ou seja, as minhas duas abas vão ficar da mesma cor. Então eu precisei criar mais um método JavaScript para que quando eu clique em qualquer outra aba, ele desativa a classe ativa do dados login e ativa da aba que eu estou clicando. Tá? Então, eu fiz da seguinte maneira. Criei um método desativar aba também. E aqui dentro eu coloquei praticamente a mesma coisa que eu coloquei no ativa aba, só que de forma reversa. Em vez de eu ativar
o meu dados login eu desativei, ou seja, o meu formulário 1, a minha aba 2, eu removi a classe ativa e adicionei a classe inativa. Esse desativa aba, eu tenho que chamar ele aonde? Eu vou lá no meu layout, páginas. Aqui eu tenho só 2 páginas, mas vocês podem ter mais páginas, não tem problema. Dentro da minha página, no meu título, eu vou colocar isso aqui, ó, spam, onClick, chamando a minha função desativaAba, e no meio, o nome da minha aba, tá? Fecha spam, pronto. Colocando isso aqui, toda vez que eu clicar no desativaAba e o meu dados login estiver ativo, ele vai desativar o meu dados login e vai ativar a minha outra aba que eu estou clicando. Então, se eu adicionar aqui página 3, eu tenho que pegar isso aqui, colar e modificar isso aqui, ó. Vamos colocar aqui teste formulário. Coloquei isso aqui. Salvei meu código. Ele vai ficar esse código para fora. Não ficou o código para fora porque eu não salvei. Eu salvei, mas não incluí. Então, de novo. Copia, cola. Teste. Formulário. Incluir. Importante. Não salve sem antes incluir. Incluir. Pronto. Agora eu tenho 3 páginas. 2 páginas com um evento onClick. No dados login não precisa colocar, tá? Não é necessário. Na verdade, não no dados login. Na aba que você estiver utilizando esse evento, não precisa colocar esse evento onClick que eu criei, tá? Então agora eu tenho 3 abas. Deixa eu colocar um conteúdo dentro dessa... Deixa eu criar um bloco primeiro. Vou colocar na terceira aba. Bloco teste. E aí eu coloco esse bloco teste, já está na terceira aba, vou lá em editar campos e vou trazer, vamos ver, vou trazer aqui o meu CEP e o meu CPF, só para teste, CEP e meu CPF. E vou, deixa eu ver se o meu OnScript está ativo, salvando. Meu OnScript init está ativo, gerando código. Bom, agora eu venho aqui, atualizo a minha página, cliente. E aqui eu tenho o meu terceiro formulário, com CEP e o CPF, dados cliente, dados login e o meu terceiro formulário. Eu estou no dados login, vou verificar o login. Pronto. Continuei no dados login. Se eu clico no teste formulário, ele me desativou o dados login e ativou o teste formulário. Se eu clico no meu dados cliente, ativo dados cliente, dados login, teste formulário, e assim vai. Se eu estou em dados login de novo, verifica login de novo, verificou login, voltou para o dados login. E aí vai funcionando dessa forma. Tá, e agora o mais importante. O que eu coloquei dentro do botão PHP para chamar minha função JavaScript? Simples, muito simples. Botões, btn verifica, variável global, recebendo -1. Eu uso -1 como true, então é como se a minha variável global ativa aba estivesse recebendo true. E depois eu uso um SC exit cell para não aparecer aquela telinha com o botão de OK no final do meu evento. Aconselho sempre a colocar o código do botão aqui neste e-mail, porque quando ele clica no botão, ele já ativa o evento da aba, entendeu? Então coloca a variável recebendo valor, o código
o SC Exit Cell. Se você quiser usar o SC Exit Cell, não é necessário. Eu coloquei só para não aparecer a tela, né? Então, no botão eu coloquei isso, e no evento onScript, que é toda vez que inicia, que gera a minha aplicação, que inicia a minha aplicação, ele passa por esse evento. Então, eu fiz uma verificação se a minha variável global ativa aba for verdadeira, chama o meu evento JavaScript, e minha variável global recebe falso, 0. Por quê? Porque senão ia ficar salvo na seção ativa aba como true. E toda vez que eu fosse abrir a minha tela de cliente dentro da seção, ele ia sempre abrir com dados login. E eu não quero que abra sempre com dados login, eu quero que só fique em dados login quando eu clicar no meu botão. Entendeu? Então, eu fiz dessa forma. Funcionou, até agora está funcionando. E você tem que fazer como eu fiz. Vai inspecionar elemento e vai fazer de acordo com o que você está fazendo, né? Mas geralmente é assim, ó. Deixa eu explicar para vocês mais ou menos como é que funciona. Quando você cria uma aba, ele cria assim, ó. ID, underline, o nome do seu formulário, underline, form 0. Segunda aba, ID, underline, o nome do seu formulário, underline, form 1. Tá? Então, quando você cria uma aba, geralmente é assim. Então, se você for mudar alguma coisa, você pode até copiar esse código todo aqui e vai mudar só isso aqui, ó. Só esse nome aqui. E aqui, a mesma coisa. Só que aqui você não vai usar ID, entendeu? Você vai usar somente o formulário. Só a partir daqui, ó. Form, cadastro, clientes, exemplo. Então, você vai copiar isso aqui. O mesmo que você colocar aqui em cima, que vai ser o nome da aplicação, você vai colar aqui embaixo em todos eles. E dentro do desativa aba vai ser a mesma coisa. Eu vou pegar o meu formulário que eu mandei ativar a aba no botão e vou trocar o nome. Só isso. E tá funcionando. Até agora não tive nenhum problema, né? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram aí, por favor, curtam. Porque curtida também é bom, porque incentiva a gente a fazer mais. Então tá. Até a próxima. Obrigada.